Oi, gente! Esse é o ArchiCast 28, meu nome é Adilson, e hoje a gente está voltando para falar de um clássico. A gente escolheu falar sobre o Kevin Lynch, só que aí a gente está aqui na dúvida cruel, porque a gente tem dois livros muito importantes que ele escreveu, que é A Imagem da Cidade e A Boa Forma da Cidade. Então a gente escolheu falar mais da obra do Kevin Lynch em si do que necessariamente de um livro ou de outro. Mas é claro que a gente vai abordar os dois livros aí que são os principais que ele publicou. Como convidada, a gente chamou a arquiteta Silvia Senra, que está aqui para ajudar a explicar um pouquinho sobre o Lynch. Boa noite, Silvia, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar aqui. Bom, como sempre, estão aqui os meus dois parceiros. Primeiro, o Rafael Rodrigues. Fala, Rafa. Fala, boa noite, pessoal. E tá aqui também a Aline Cruz, Lili. Oi, Lili, tudo bom? Ei, boa noite, gente. Boa noite, Silvia, Rafa. Tudo bem? Depois das férias, né? Estamos aí voltando. Exatamente, porque é o primeiro cast que a gente grava depois das férias, que a gente gravou pós-férias, né? Bom, vamos então para os recados, e-mails. E outras cositas básicas. Obrigado pelo espanhol, muito bem. Voltamos então para a leitura aí de comentários do podcast sobre o Kevin Lynch. Comigo está Rafael Rodrigues e Joaquim. Fala, Rafael, tudo bom? Beleza? Fala aí, Joaquim, beleza? O quê? Fala, beleza. O que beleza? Beleza. O que beleza? Por que beleza? Também não sei por quê. Por quê? Por que, papai? Ai, meu Deus do céu. Muito bom. A gente tá gravando aqui domingo, Dia dos Pais. A gente achou uma boa ocasião pra deixar o Joaquim participar mais, se ele quiser, né? Vamos tentar fazer essa gravação, porque tá uma loucura hoje. Feliz Dia dos Pais pra você. Obrigado. E feliz Dia dos Pais pra quem tá ouvindo a gente também. Um abraço. Acho que ainda tá em tempo, apesar de ter sido ontem, né? Isso. Mas um abraço aí pra todo mundo. Só lembrando então que nossos meios de contato@arquicast.com, página no Facebook, perfil no Instagram, perfil no Twitter e por aí vai. Mantenham contato, comentem nos posts, compartilhem, indiquem pros amigos. Acho que isso aí faz a gente manter a bagaça no trilho. Exatamente. Bom, vou mandar então um alô pro Roger do Arquimente. Ele tem um canal no YouTube que fala sobre o mundo da arquitetura, né? Ele como estudante. Pelo que eu vi aqui, tem 2 anos já de vídeos no YouTube falando sobre arquitetura. Cara, parabéns, porque eu sei como é que é difícil fazer isso. E aí ele indicou o Livro Espontânea Vontade, o nosso podcast. Agradecer ele pela indicação espontânea e indicar ele também, né? Pra vocês conhecerem o trabalho dele aí, do Roger, do canal Arquimente do YouTube. Então, vou mandar um abraço pro Lucas Faria, pro Jean Tomed e pra Thaís, que mandaram um alô lá no Instagram. Sempre que pode, a gente responde o mais rápido possível pra vocês. A gente vai se falando. Certo, Rafa? Certo. Aproveitem e assinem os feeds. Para quem tem Apple, assinem pelo aplicativo podcast. Quem tem Android, tem vários outros aplicativos. Assinem que vocês recebem o feed diretamente. E além de assinar, comentem, né? Deixem um comentário lá com algumas estrelinhas, né? De 3 para cima, claro, né? E que isso também ajuda a nos ranquear e deixar a gente lá na frente das pesquisas. As novidades estão vindo por aí. A gente vai anunciar, então, nas nossas redes sociais. E fiquem ligados. Acompanhem a gente no Instagram, acompanhem a gente no Facebook. A gente vai estar sempre com uma tela olhando pra gente quando a gente quiser. Isso aí. Então fiquem aí com esse papo sobre o Kevin Lynch e a gente volta daqui a 15 dias. Certíssimo, Rafael Barbosa? Certíssimo. Eu ia fazer uma piada, mas é muito tosca. Agora faz, que eu quero ouvir. Não, foi quando a Jenny Jacobs ligou pro Lynch, né? Quando ela leu o livro dele. Sabe o que ela falou? O que ela falou, Rafael? Kevin Lynch. Puta que pariu, cara. Nossa. Rafael. Parabéns, cara, parabéns. Ó, sem pôr a mão, fala assim, bem alto. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada! Falou, Rafa. Falou. Eu acho que a gente pode, primeiro, falar do contexto das obras aí do Kevin Lynch, né? Que escreve aí na década de 60, que foi um marco não só para o Kevin Lynch em si, mas para toda uma geração de urbanistas. Então, o Kevin Lynch, ele nasceu já em Chicago, em 1918, só que ele veio de uma família de irlandeses. Os avós dele eram irlandeses e vieram fugidos da guerra que teve na Irlanda, da fome irlandesa. Então, essa foi a criação dele, e ele morava num bairro de Chicago, de casas unifamiliares e tal. E nessa casa ele começou seus estudos, trabalhando como professor particular, e em seguida foi para a escola paroquial católica.
E aí que é bem interessante, porque a mãe dele era católica, mas ela acha que essa escola não estava sendo suficiente para ele, e ela coloca ele numa escola positivista. Numa época que as pessoas iam à missa e tinham que confessar, então ela sofreu muita pressão, né, sobre isso. E isso foi muito interessante porque isso influenciou toda a formação dele, ir para essa escola, porque ele teve uma educação liberal, e foi aonde que ele fala que é a primeira vez que ele se interessou por arquitetura. Foi numa aula de uma 7ª série de arquitetura egípcia. E então ele se forma no ensino médio assim. Quando ele se forma, ele vai para a tradicional faculdade de Yale e não se adapta lá para fazer arquitetura. Fica um pouco nessa faculdade e sai. Mas só que o que acontece de interessante nesse período é que ele conhece a obra do Frank Lloyd Wright. E aí ele vai pro estúdio dele, estuda um tempo lá, passa um tempo lá com ele, mas não continua insatisfeito com a formação que ele estava recebendo. E aí é interessante a gente pensar que é a época que eles estavam precisando construir as cidades, né? Reconstruir as cidades que estavam detonadas da guerra, né? Ele fica meio insatisfeito com o que estavam se fazendo. Nesse período, sai e vai fazer engenharia. Passa tempo fazendo engenharia também, não fica satisfeito, vai fazer biologia. Trabalha um tempo com biólogo. E aí é quando ele realmente se encontra, que ele volta pro MIT. E ele se encontra literalmente, porque ele também reencontra uma amiga de infância que estudou com ele nessa escola progressista e casa com ela. Muito feliz, muito satisfeito, ele é convocado para a guerra. Passa lá. Segunda Guerra Mundial? Isso, Segunda Guerra Mundial. E aí ele, nesse período da guerra, ele começa a ler Mumford. A história e tal, os livros de Mumford, se encanta, e aí ele volta pro MIT e começa a fazer planejamento urbano. E aí é quando tudo faz sentido para ele, né? Assim, tudo se encaixa. Que imagina, uma pessoa que fez um pouco de arquitetura, que teve uma escola progressista, que tinha uma família de imigrantes, então com uma outra visão do país. Biologia, e aí ele se torna um urbanista perfeito, né? Ele tem uma visão, de fato, mais completa, né? Eu não sei se ele chega a concluir todos os cursos, né? Mas não, ele não conclui nenhum. Ele passa, né? Passa por várias experiências aí, né? Que a gente sabe que depois vão influenciar de uma maneira significativa a obra dele, né? É uma coisa que eu penso, assim, não sei se vocês concordam comigo, assim, mas é que o urbanismo é muito novo ainda hoje, né? Então, na época dele, eu imagino que para pensar mesmo e chegar a essa conclusão de ser um urbanista ainda era mais novo ainda, né? Que a formação era em planejamento mesmo, né? Ele se forma planejador, né? Em todos os livros, né, dele e tal, sempre, quando fala qual é a profissão, é planejador urbano. Não é só o arquiteto, né? É diferente mesmo a formação. Isso que a Silvia falou, dessas questões muito novas, vamos dizer assim, ele estava no momento, e acho que você pode falar um pouco também, de um certo período de revisão das práticas de urbanismo e planejamento, né? Eram práticas muito positivistas, de tentativa de controle da cidade e tal, e me parece que essa experiência dele, de uma família de imigrantes, essa transição dele por vários mundos, né? Parece que fez dele uma pessoa que não se contentava com soluções muito manualísticas, né? Me parece que isso despertou um pouco a capacidade que ele imaginou de que a cidade pode ser aprendida de outras formas, né? E, assim, do meu ponto de vista, assim, eu vejo o Lynch como um dos principais autores que contribuem para delinear o tema da paisagem, né? De uma maneira, não quero usar essa palavra, mas de uma maneira pós-moderna. Vamos dizer assim, que a paisagem ela não é só elementos que eram construídos através de projetos modernos, mas é a paisagem por aquilo que já estava lá, de acordo com o comportamento das pessoas no espaço, né? Então tem essa meio que mistura de várias áreas. A definição de paisagem. Exatamente, mesmo. Que não é só a paisagem do ambiente construído, mas de como que as pessoas captam isso e como elas ajudam a fazer com que o urbanista entenda a cidade através das pessoas e não através
da própria cidade. Eu acho que o grande destaque é essa inovação mesmo, dessa análise feita por ele da interação entre o homem e o espaço construído e a forma arquitetônica, e sim, de uma maneira empírica, né? De uma maneira que ele ia lá observar para fazer. Que ele conseguiu isso quando ele se destaca academicamente no MIT, escrevendo, ele sempre se dedicando muito a escrever, ele vai se destacando, emergindo mesmo nessa área acadêmica, e aí ele começa a ter crédito para fazer isso, né? O que vai ser curioso aqui, que sempre que a gente escolher livros clássicos para falar, a maioria deles vai estar mais ou menos na mesma época, né? Lá pela década de 60, que é justamente a época de revisão do pensamento urbanístico. O urbanismo veio de um pensamento positivista e utópico, né? Só que esse pensamento não bastava, né? Não conseguia pensar nas cidades, principalmente as cidades existentes já. Pensar na ideia de tabula rasa, onde você tinha que rever toda a cidade para fazer uma coisa completamente nova, isso não era viável. E aí, um desses caras, né, que é o Kevin Lynch, ele começa a pensar a cidade por conta da paisagem, muito também contando em relação ao contexto. E a gente vai colocar e classificar ele como um cara que está olhando um negócio chamado fenomenologia. Nada mais é do que o estudo da relação do espaço com o corpo humano. Fenomenologia, ela abrange os sentidos humanos. E nesse sentido, fazendo um trocadilho horrível, a visão vai ser algo importante para o Lynch. E aí o Kevin Lynch vai justamente focar nessa questão visual. Não só a questão visual, mas também uma questão quase psicológica aí de se tratar ou de se considerar questões importantes aí dentro da cidade. Quanto mais tempo, né, quanto mais distância a gente tem de uma determinada época, mais você reavalia, né, as suas próprias opiniões, e a teoria vive disso, né, de uma revisão constante daquelas mesmas verdades lá de trás, né, e com uma certa distância a gente consegue também interpretar essas verdades ou olhar para elas com outros olhos. Então, talvez assim também, eu acho que o Lynch ele tem uma característica, ele tinha, né, uma característica muito forte, que era desse espírito científico, né, do teórico, assim. A bibliografia, né, dele mostra isso. Ele publicou alguns livros, né? Não é um autor de um livro só, e por isso que a gente está abordando aqui mais de uma obra, inclusive. E não necessariamente assim, há uma continuidade entre as pesquisas dele, mas ele mesmo estava constantemente se questionando. Ele tinha uma busca por metodologia, por sistematizar os procedimentos de investigação sobre cidade. Ele tinha uma visão muito prática, né? Assim, de tentar aplicar a sua teoria ao planejamento, ao entendimento da cidade, né? Isso era dele, da sua formação americana, mas ele também tinha a inquietação teórica e científica ali típica, né? Assim, de estar sempre assim, acabei de fazer uma descoberta e imediatamente essa descoberta pode ser questionada, né? Ou precisa ser ampliada. E os livros dele mostram esse crescente dentro da teoria dele. Ele morreu trabalhando, produzindo, né, insanamente. O MIT tem lá na página deles, assim, só que a gente não consegue acessar, né, Silvia? A gente já até tentou uma vez, quando a gente estava pesquisando, assim, eles têm lá, mas assim, tudo que estava sendo produzido nas disciplinas e nos projetos de pesquisa dele, tá tudo lá, você vê que tá lá, os títulos estão lá, mas a gente não consegue acessar a quantidade de coisa que ele estava produzindo. Mas o próprio pós-modernismo, na verdade, né, assim, não é porque o modernismo necessariamente deu errado, mas é porque a função da teoria está questionando, né, os momentos e as correntes que estão em voga mesmo, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele entra realmente ampliando o campo, né, de entendimento da disciplina, quando ele muda o foco, né, da análise, tanto para ampliando o entendimento de paisagem, como o Rafael já falou, e quanto focando a análise no homem, ou seja, as reações do homem a partir da paisagem, a partir da sua percepção do espaço, né, tá relacionado à forma, né, ele está falando de imagem, ele está falando de forma, como você falou, são os aspectos visíveis, né, tá diretamente relacionado à questão da forma, sim, mas é a forma como um elemento de interação social, né? Como um elemento de provocação social, né? E como o homem reage a isso. Completar isso que a Lili falou,
Eu acho que é essa questão dele, né, Lili, da interdisciplinaridade. Da interdisciplinaridade. Que ele ousa mesmo entrar em vários campos, né? Não só da arquitetura e do urbanismo em relação às cidades. E a outra questão que eu queria completar é essa que você disse dele estar sempre em busca, sempre escrevendo o livro A Boa Forma da Cidade. Ele foi lançado em 1980 e ele faleceu em 1984, né? Então, assim, acho que foi até o fim mesmo que ele estava ali. E ele já tinha pesquisa, né? Ele já tinha outras pesquisas em andamento depois do livro. O próprio Imagem da Cidade, eu não sei se é... Eu não me lembro aqui se é um outro livro ou se foi tipo uma última edição em que ele já revia, eu tinha até o título assim, Revendo a Imagem da Cidade, em que ele já fazia uma adição de conteúdo ali, questionando ou ampliando algumas questões que ele tinha fechado de uma maneira muito precisa, né, no livro lá, que a Imagem da Cidade realmente, ele faz um recorte muito próprio, né, muito bem delineado ali do que seria os elementos que ele quer trabalhar. Ele simplifica algumas coisas, né, e por isso ele até há algumas críticas a esse respeito, e críticas dele, inclusive, né, quando ele faz uma revisão. Então isso eu acho fantástico, assim, na biografia dele, quando você vê a produção, como que há uma coerência de longo prazo, mas volta e meia ele mesmo está se contradizendo, mas na busca de continuar estudando os fenômenos, de continuar estudando a cidade, né? Assim, ele tinha a plena consciência de que não estava esgotando nenhum assunto, né? Por mais objetivo que ele fosse nas suas colocações. Ao contexto americano, né, a crítica pós-moderna, né, ela acontece basicamente nos Estados Unidos e na Itália, de uma forma ferrenha. Você tem em outros países acontecendo, mas ela é muito significativa, principalmente nos Estados Unidos. E aí a gente tem um contexto das universidades, que a MIT é uma delas, vai ter Cornell, eu acho, e Yale, se eu não me engano também, que esses caras, como Colin Rowe, por exemplo, o próprio Lynch, a Jacobs, estão embebidos nesse contexto americano de crítica, na verdade não crítica, né, mas de revisão à teoria moderna e também da criação dessa multidisciplinaridade que a gente está falando aqui, né, desses vários aspectos que vão englobar a análise urbanística desde essa época. E o Lynch, assim como a Jane Jacobs, um pouco da que a gente falou no cast, né, sobre Jane Jacobs, que ela, através da sociologia, contamina um pouco o campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo, né, o Kevin Lynch traz, né, o campo da psicologia, que é o mais curioso, assim, da Imagem da Cidade, apesar do título, né, falar da cidade, mas me parece que ele estava mais preocupado com as pessoas, com a qualidade de vida das pessoas dentro da cidade, né, então, que é a chamada, seria a psicologia comportamental, né, behaviorista, né, que na verdade tá preocupado em estudar através do comportamento das pessoas se de fato elas se dão bem com os lugares e com os ambientes, né, isso é muito do campo da psicologia que ele contaminou o campo da arquitetura e do urbanismo, né, então eu acho que ele complementa aí, se a gente for seguir essa série de livros aí, pegar autores que vão trazer especificidades de outros campos de conhecimento. Eu consigo ver claramente a especificidade do campo da psicologia aqui com Kevin Lynch. E que depois ele amplifica isso para as estruturas mesmo físicas da cidade, né? Nos livros que vão seguir. E os projetos que ele realiza também, né? Ele trabalhou como consultor, né? Numa série de projetos de planejamento, né? E é interessante porque eu acho que parte do esforço dele também metodológico nos livros é justamente tentar pegar essa qualidade do ambiente ou da relação, né, da topofilia, de uma relação de afeto da pessoa com o lugar, de identificação da pessoa com determinado lugar, que é muito mensurável e muito perceptível nas pequenas escalas, né, para grandes áreas urbanas, né? Então, ele está sempre tentando sistematizar, porque ele é um planejador também, né? Então, ele está tentando entender justamente assim, olha, eu consigo fazer, existem alguns links, existem algumas chaves aí, alguns esquemas chaves aí nessa percepção e nessa identificação das pessoas com os lugares, com as paisagens, com os elementos construídos, que eu posso traduzir, que eu posso ampliar e que eu posso aproveitar para o entendimento de uma escala maior de cidade, né? E dessa forma contribuindo para que ela funcione melhor, para que ela se comunique melhor. Ele tem esse olhar do planejador também,
tem a vontade de fazer aquilo acontecer, de tornar aquilo um instrumento prático de trabalho. Supera a questão só da teórica mesmo. E uma coisa que o Rafael falou que é importantíssima, se você for pegar o livro A Imagem da Cidade, por exemplo, para estudar, você vai perceber que tudo que ele fala se baseia muito das percepções que as pessoas têm. Essa história dos mapas mentais, por exemplo, que é a pesquisa que ele faz quase de forma empírica, né, de forma científica até certo ponto, ele vai começar a ver algumas coincidências que as pessoas começam a identificar e a partir disso ele começa, digamos assim, tentar catalogar e demonstrar o que são, no caso da imagem da cidade, quais são esses pontos relevantes que ele acaba considerando ao você olhar para a cidade. Ele está buscando o vínculo, né, entre a pessoa e o lugar. A psicologia ela entra muito nisso, ou seja, já parte do entendimento de que todas as pessoas estabelecem vínculos afetivos com os lugares e elas fazem isso de forma mais do que tudo visual. A experiência psicológica ela é uma experiência fenomenológica, né, ela passa pelo processo de apreensão pelos sentidos, né, para depois isso ser valorizado ali, absorvido, né, de uma forma cognitiva, mas ele se restringe ao aspecto visual e defende que é o aspecto visual que é o mais predominante, né, nessas escolhas e nessas prioridades que nós damos a determinados lugares e sensações. Eu acho muito interessante, assim, pensar o seguinte, que, assim, que eu acho incrível nessa história é que pode ser aplicado em qualquer lugar, né? Esse livro, a primeira edição dele, não à toa, vendeu 200 mil exemplares e até hoje é um dos mais vendidos. A Lili há pouco tempo fez uma pesquisa, né, em relação às universidades e tal, é o mais ensinado nas universidades. Então isso eu acho muito interessante e eu acho também que essa tentativa dele de catalogar essas coisas, eu acho que vem do lado biólogo dele, hein, especulando aqui. Ele só não ganha em carisma da Jane Jacobs, mas o resto ele é muito bem cotado. Impressionante, né? É ele e a JJ lá são os lado a lado principais, os top 2 mesmo ali, os top 5 estão lá das universidades. Só que você não pode deixar o aluno pesquisar vídeo da Jane Jacobs não, senão... Sabe quando você vira o olhinho assim, vira o pescoço assim, ai que bonitinho, sabe? Esse é o problema da Jane Jacobs, é o carisma. Meu Deus. O Lynch já não é... Ele, enquanto uma paisagem, ele não estabelece muito vínculo com as pessoas. Não mesmo. Pois olha pra isso, eu achei ele legalzinho, eu prefiro o escrito, os desenhos. A Jane Jacobs é mais maldita figurinha. Jane Jacobs, enfim. Maldita não, coitado de mim, meu né? Deus. Chama ela de maldita. Jane Jacobs é aquela tartaruguinha que a gente queria ter em casa. Tartaruguinha. Teve uma curiosidade que você estava falando, você vê que a própria Jacobs que fez a revisão do livro, não foi isso? Ela trabalhava como jornalista, né, e editora da Rockefeller, que foi quem publicou A Imagem da Cidade. E é interessante a gente pensar o seguinte, que esse livro dele, A Imagem da Cidade, é lançado em 1960. E aí ela vem com Morte e Vida da Grandes Cidades ali juntinho, né? 1961, eu acho. Isso, 61, logo depois. Logo depois. Ou seja, ela leu, né? Ela leu. Danada, chupinhou, Kevin. Ele influencia, né, a visão dela, de certa forma, né? Ele também tem uma visão muito social, né? E como ela. Só que eu acho que ele ousa extrapolar esse limite aí do social, entrando também nessas partes mesmo da interdisciplinaridade aí, da psicologia, da própria biologia, né? Eu acho que ele extrapola, acho que ele vai além aí. Eu acho que ele tem um quê também de Christopher Alexander, principalmente, não na Imagem da Cidade, mas quando ele fala na Boa Forma da Cidade. Eu acho que tem a ver, sim, também concordo. E se a gente for falar, também tem o Jangel aí também, que cita ele direto, né? Acabou de mencionar aí a relação dele com a Rockefeller Foundation, né? Que era quem patrocinava as pesquisas dele, né? Não só a Imagem da Cidade, mas assim, ele tinha verba, né, de grandes fundações. Isso é uma característica, né, do ambiente universitário americano, né? As pesquisas são financiadas mesmo, né, por empresas que têm interesse naquele determinado assunto. Tem o lado positivo, que é não falta verba, né? Então ele conseguia de fato colocar em prática e tinha a seu favor ali, né, à sua disposição um aparato grande para poder realizar
as pesquisas de campo que ele precisava fazer, né? De forma empírica, né? Isso é que eu acho mais legal, assim, é que ele tinha essa liberdade de fazer de forma empírica. Hoje em dia, a pesquisa, ela é toda amarradinha nisso, né? Tem o comitê de ética, tem toda uma questão. Imagino que ele também tenha passado por tudo isso. Mas ele era o Kevin Lynch, né? E ele se torna realmente uma personalidade, começa a ser muito convidado para palestras e tal, de acordo com o que ele vai escrevendo. Então eu acho que isso também ajuda ele a conseguir dar esse avanço tão grande. Primeiro a necessidade mesmo, né? O momento, que era um momento propício a ele operar essas pesquisas e segundo a credibilidade que ele tinha também. E aí nisso ele tem total patrocínio, né? E as fundações, de certa forma, também tem interesse na pesquisa, né? É uma total liberdade, mas é investimento financeiro. É essa visão americana do financiamento de pesquisa, né? Ela tem também por trás o interesse da fundação, o interesse da empresa. É claro, isso é dito, né? É digno, né? É dito, assim, é anunciado, isso é sabido, né? Tô fazendo isso pelo bem da humanidade, mas na verdade eu não vou ganhar dinheiro com isso. Não tem isso, né? Não tem essa hipocrisia. É assim. É uma visão americana, né? O Klaus é que fala muito isso. Ele falou muito isso, fazendo uma parte aqui na Colômbia, assim. Ele fala que é tudo assim. Então, as pessoas ganham bastante dinheiro mesmo, mas assim, grande parte das pesquisas também são direcionadas pelo que as empresas querem pesquisar. Sim. Às vezes eles não têm, hoje principalmente, eles não têm toda essa liberdade para fazer assim, o que o pesquisador quer, entendeu? Não, tem que fazer o que você quer dentro do que eu tô a fim de pagar. A Silvia falou que o Boa Forma foi publicado em 1981, não foi isso? Isso mesmo, 1981. De 60 para 81, são 21 anos aí de gap, de uma publicação para outra. Mas é claro, A Boa Forma da Cidade é um livro, em termos de tamanho, em termos de complexidade, muito maior. Ele tá com esse viés, digamos assim, fenomenológico, mas aí ele começa a analisar outras questões que estão um pouco na imagem da cidade, ao meu ver, tá, galera? Que aí ele começa a construir, digamos assim, uma espécie de vocabulário com A Boa Forma da Cidade. É como se ele estivesse falando sobre alguns padrões, o que seria positivo se construir na cidade para que ela ficasse melhor. Mas do que eu lembro da publicação do Boa Forma da Cidade, é que ele faz uma espécie de fórmulas que, digamos assim, delimitariam como é que uma boa cidade poderia ser. Desse começo aí, eu já falaria o seguinte, Adilson, que ele intitula o prólogo com uma questão que ele chama de ingênua, mas que ele não acha nada ingênua, na verdade. Que é o título como uma pergunta, né? O que faz com que uma cidade seja uma boa cidade? E aí ele vai respondendo e respondendo mesmo, assim, sem medo de ser feliz, assim. Ele vai falando o que realmente ele acha em todos os aspectos. Eu vejo, assim, como uma evolução, eu acho. Ele não teria escrito Boa Forma sem ter antes elaborado a imagem da cidade. Eu acho que é o amadurecimento dele e a visão dele de planejador, e acho que os próprios problemas que a imagem da cidade gerou para ele, abriram para ele, problemas que eu digo assim, problemas de método mesmo, né? Quando você estabelece que é uma questão meramente visual, você vai trabalhar em cima de elementos físicos muito limitados, assim, né? Bem resumidos, para dar conta de sensações humanas, sentimentos humanos, assim. Eu acho que ele vai acrescentando complexidade ao mesmo tema, sabe? Então acho que é uma evolução do tema e os objetivos das obras são um pouco diferentes, né? Eu acho que Boa Forma da Cidade ele é bastante ambicioso, porque ele realmente quer traçar denomina dessa forma, né? Uma teoria normativa, né? Sobre cidades, né? Então ele quer de fato criar normas, criar parâmetros mensuráveis do que seria uma boa cidade. Então ele mexe num vespeiro ali, né? Isso, mas corajoso ele é, né? A gente já sabe por que também, que ele tá, né? Ele tá todo bancado ali, ele podia ser corajoso, né, Silvia? Isso que você tá falando. Né? Eu não tô falando isso, você que disse. O cara tinha credibilidade e coragem mesmo. Com certeza. Porque a forma como ele afirma as coisas e cria critérios, assim, é audaciosa dentro do campo da teoria. A gente vê
poucos autores fazendo Sim, dessa ele forma. chega a falar a dimensão da cidade, né, Lili? Noção de bairro, crescimento, conservação, modelo de cidade e design. E ele, no final, chega, num dos itens lá, ele chega à utopia de local, né? Que eu acho que é o ápice, assim. É o que ele acha que falta ser feito, né? Assim, ele fala que já existem teorias urbanas de diversos aspectos, assim, aquelas, né? A teoria funcional, né? A visão da cidade como máquina, que fica muito em cima da questão da função mesmo, de como a cidade funciona. As teorias primeiras, lá mais antigas, mais místicas, né? Mais relacionadas ao subjetivo mesmo. E ele vai buscando uma forma de complementar a teoria urbana, né? O corpo de conhecimento de planejamento urbano, e o que ele entende que está faltando, né, que precisa ser melhor explorado, é justamente essa visão mais científica, assim, é tentar definir parâmetros de qualidade urbana específicos, a partir dos quais as cidades possam ser avaliadas, né? Assim, são parâmetros que poderiam orientar o planejamento, orientar projetos sobre a cidade, mas que são embasados numa questão de valor, né? Ele atribui valor à forma, né? Na hora que ele fala em boa cidade, né? Então, primeiro ele tem que definir o que é bom. Eu acho que é totalmente atual, né? Isso. Tem uma parte do livro que, se vocês permitirem, eu queria destacar aqui, que eu acho que é atual e que engloba tudo isso. E ele diz o seguinte: então, o que é uma boa forma da cidade? Podemos agora finalmente dizer as palavras mágicas. É vital, sustentada, segura e consonante. É sensível, identificável, estruturada, congruente, transparente, legível, reveladora e significativa. É bem adequada. Tem uma correspondência íntima entre a forma e o comportamento que é estável, manipulável e flexível. É acessível, diversificada, igualitária e pode ser gerida localmente. É bem controlada, congruente, segura, responsável, intermitentemente livre. E todas essas características são alcançadas com justiça e eficácia intensas. Então, acho que aí ele resume tudo que é realmente uma cidade ideal, né? Ele precisa estabelecer parâmetros, ele está se propondo a isso, mas ele não faz isso da cabeça dele, ele faz isso em cima de uma revisão bibliográfica de diversas teorias urbanas ao longo da história. Tem uma coisa que eu acho que eu gostaria de destacar nas duas publicações, assim, tanto na Imagem da Cidade quanto na Boa Forma da Cidade, é que a Lili falou numa questão científica que ele tenta abordar, né, numa abordagem um pouco mais científica, né? Se a gente for pensar no campo da sociologia, essas pesquisas mais científicas são complicadíssimas de fazer. O Kevin Lynch, obviamente, com os instrumentos que ele tinha, ele fez o que ele pôde. Mas só que, de qualquer maneira, tanto a Imagem da Cidade quanto a Boa Forma da Cidade não chegam a ser tão científicos como poderia ser. Porque, assim, a questão da amostragem é importante numa pesquisa científica, ele não chega a uma amostragem muito grande, mas ele está tentando buscar as interseções, né, do que as pessoas acham ou que não acham dentro do espaço da cidade. Eu acho que mesmo com esses dados que ele tem, ele sempre coloca, digamos, o parecer dele sendo algo que superior à própria pesquisa, digamos assim. Exatamente. É isso mesmo, Adilson. Eu concordo totalmente com você. Sabe por quê, Lili? Ele faz isso em, acho que 4, né? Na Imagem da Cidade eu queria que vocês me ajudassem, mas eu acho que são 4 locais dos Estados Unidos, né? São 3 cidades. Pois é. E as pessoas também que ele busca também são pessoas que são parecidas, assim. Ele não faz uma diferença das pessoas, não. São pessoas mais ou menos parecidas, assim. Eu tô falando isso, mas isso não invalida todo o estudo e todo o esforço que ele fez. Não, de jeito nenhum. É o Kevin Lynch. Sim, é o Kevin Lynch. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que há, numa análise disso tudo, digamos assim, uma mão gentil dele ali, fazendo com que a ideia dele prevaleça, mesmo que, por mais que ele tente ser científico. Mas eu não tô falando que ele tá errado em fazer isso, não. Ele usou um método e tá ok. Tanto é que é usado até hoje, né? Exatamente. Assim, fantástico, é fantástico. Eu acho espinhosa essa discussão de empirismo, ciência. Eu acho sempre é complicado tocar nesse vespeiro. Engraçado que eu nunca tinha olhado a questão do livro da Boa Forma da Cidade como
um livro que depois gerasse uma certa manualística de como se fazer cidades e tal. Até mesmo porque, assim, na época que eu estudei, eu me concentrei mais na parte que ele define as dimensões de interpretação da cidade. E nesse sentido, realmente, ele não está ali apresentando resultados objetivos, dizendo que a partir desses resultados tem-se uma constatação. Se tem, na verdade, uma visão dele sobre os problemas da cidade. Então, se a gente pega, por exemplo, todas as 5 dimensões e acha que tudo isso vai ser encaixado em qualquer cidade do mundo, é uma nova utopia. Então eu acho que ele tem ciência disso, e até mesmo no início do livro eu lembro que ele comentava algo assim, que as teorias urbanas, os procedimentos, as operações de transformações urbanas, em especial do Boa Forma da Cidade, né, na década de 80, lá 70 e 80, estavam tão defasadas que ele precisava novamente definir quais eram as dimensões de uma vitalidade urbana, né, um pouco isso que a Silvia listou, né, e na época que eu estudei lá as dimensões, né, vitalidade, sentido, adequação, acesso e controle, ele não tenta dar ali soluções, ele aponta ali quais são os parâmetros para que você consiga fazer com que as pessoas usem e apropriem melhor os espaços. Eu acho isso uma coisa interessante, tanto da Boa Forma quanto da imagem. Ele está falando das pessoas, ele não está falando da estrutura da cidade em si. Claro que depois ele vai falar, no Boa Forma mesmo lá, que ele vai falar que é impossível você não desenho, design, de como que isso tudo vai ficar no final, né? Mas me parece que a abordagem dele é sempre querendo definir, vamos dizer assim, quase que um ideal mesmo, né? De cidade. Vocês acham que a gente pode falar que era um manual, assim? Você acha que é muito ousado falar isso? Que era um manual? Eu acho que não. Eu acho que é difícil porque ele não é diretamente aplicável, assim, não é uma coisa... Pois é. Ele elege assim, na verdade, ele conclui essas 5 características, né, que é o que ele chama de 5 dimensões, são as dimensões de execução de uma boa cidade, né? E essas 5 dimensões, e o nome dimensões ele é bem-vindo nesse sentido, justamente porque elas não se esgotam em um único aspecto, né? Elas têm interpretações e podem ser ampliadas, e são características, né, de uma boa cidade, todas elas relacionadas à forma. Isso que eu acho interessante, porque eu acho que ele dá esse passo adiante também, porque ele está interessado nas pessoas, porque ele parte do princípio de que o bom relacionamento com a cidade é fundamental. A própria atribuição de valor, bom ou ruim, à questão da forma, depende de uma interpretação pessoal. Só que ele vai partir de um senso comum, né? Então ele não está buscando a opinião de uma pessoa, e sim a opinião de uma maioria, aquilo que é comum ao ser humano, de certa forma, buscando consensos, que são consensos da espécie mesmo, assim, né? Ou dos comportamentos culturais diante de um determinado contexto, coisas que historicamente você consegue mapear e você consegue definir melhor. Mas as dimensões, elas são pontos de partida, assim, são qualidades, são características de uma boa cidade. Mas dentro delas existem vários aspectos. O que eu acho interessante é que, sim, ele está tentando delimitar um campo disciplinar mais específico para que a gente consiga ter parâmetros, para você consiga comparar lugares, para que você consiga gerar dados mais palpáveis ali a respeito de qualidade. Então, de fato, é um exercício ousado, mas independente assim da apresentação de resultados, no meu entendimento, quando você olha os diversos autores que a gente tem para estudar, ele oferece uma forma de ver e ele oferece instrumentos que podem ser usados na prática, que podem não resolver a questão da boa forma, mas contribuem demais para uma visão de um bom funcionamento da cidade. E eu acho que traz, inclusive, uma ampliação. E aí eu acho que ele foi bem, não sei se um pioneiro, mas assim, ele traz temas no Boa Forma, que são temas que se tornaram elementos assim, de análise de teoria 10 anos depois, assim, como, por exemplo, a própria questão da sustentabilidade, né, que ele traz no tema vitalidade, né? Quando ele fala sobre vitalidade, ele está falando sobre sobrevivência da espécie mesmo, ele está falando sobre saúde, né? Aspectos relacionados à saúde. Então ele traz questões da medicina para dentro do ambiente urbano, questões de qualidade do ar, de tratamento do lixo, de tratamento dos rios, e aí ele coloca parâmetros, ele dá instrumentos. Então, olha, você tem que medir isso, você tem que saber isso, a comida tem que estar chegando bem, então o espaço da agricultura
cultura tem que ser um espaço preservado, o tempo que o alimento demora para sair do campo e vir para a cidade, estar dentro dos supermercados, interfere na qualidade do alimento. Ele é louco, assim, ele vai nesse nível, assim, de preocupação. Então, assim, é muito mais amplo do que o que ele estava fazendo na imagem da cidade, pegando só o exemplo da vitalidade, né? Eu fico pensando, assim, nessas questões que você falou, ele é louco, eu fico pensando, assim, na atualidade, né? Imagina só se ele falasse isso agora, né, um americano, e falasse assim agora: controlar a movimentação das pessoas é retirar-lhes uma liberdade individual importante de ir e vir. Aí eu fico pensando o que o Trump ia achar de um comentário desse. Ele podia achar o que quiser, mas era tudo mentira. Ele ia achar tudo mentira. Ele trata da questão da migração. Ele fala sobre migração quando ele fala sobre acesso. A noção dele, dessas dimensões, é muito ampla. A gente, quando lê, é que a gente tem que tomar o cuidado para não reduzir, né? Por isso que aquele livro é daquele tamanho, assim, porque na verdade ele está realmente tratando desses temas de uma maneira muito mais ampla. Tem uma pegadinha que é a primeira frase do livro, do prólogo, né? O que faz com que a cidade seja uma boa cidade? Essa é a pergunta que ele lança. A pergunta que ele lança não é como se faz uma cidade. A pergunta que ele faz é o que faz a cidade. Né? E isso faz toda a diferença. Se a gente pegar a linguagem de padrões do Alexander, né? Ele de certa forma está querendo dizer como se faz determinados trechos de cidade. Não, ele tá querendo o que faz. Então, ou seja, né, aquilo que eu falei, ele chama de uma questão ingênua que não é nada ingênua. Não, né? Exatamente. Tanto é que ele não apresenta solução formal, né? Não existe uma solução formal. Se a gente pudesse transferir essa pergunta, por exemplo, para o livro Urbanismo do Corbusier, a pergunta dele seria: como se faz uma cidade para que ela seja boa cidade? Né? E aí ele dá as respostas manualísticas, né? Então, isso aqui está dentro de um novo estado da sociedade, de entender que há uma grande complexidade dos assentamentos humanos, né? Isso faz com que o livro dele, de certa forma, crie, através das suas experiências, né, caminhos para que depois outros pesquisadores também possam desenvolver. É muito semelhante nesse aspecto com a Jane Jacobs, né? Que a gente discutiu também. Sim. Né? Então, se a gente pega um item aqui de sentido, nossa, tem várias pesquisas que vão trabalhar o acesso, né? Então ele meio que planta aí nessas dimensões, ele abre caminhos enormes dentro da pesquisa para o campo do urbanismo. Então, eu acho que vale a pena, nesse momento que a gente está falando muito da boa forma da cidade, voltar um pouquinho para falar da imagem da cidade. Obviamente, ele vai estar ligado às questões fenomenológicas no que diz respeito à visão, e nesse sentido ele vai falar dos aspectos visuais que a cidade tem. Ele fala da questão da legibilidade, da imaginabilidade. Então, são questões que ele começa a abordar, como, por exemplo, legibilidade, no sentido de que, olha, se alguma pessoa consegue se orientar pela cidade, saber ir de ponto A a B sem se perder e tendo referências durante esse trajeto, essa cidade vai ser uma cidade melhor do que uma que não tem isso. E uma outra coisa que é importantíssima, que é o conceito de imaginabilidade, é aquela ideia de que um objeto ou uma característica da cidade vai dar àquela cidade algo tão particular que você vai conseguir identificar só comentando sobre ela. O exemplo que eu mais lembro assim é a gente falar da Torre Eiffel, imediatamente a gente vai remeter a Paris. Assim como outras cidades, como por exemplo Nova York tem Empire State Building. Ele começa a traçar essas questões visuais e como elas caracterizam tanto a cidade, não só em termos de cidades entre si, mas dentro da própria cidade. E aí ele começa a classificar, começa a dar, digamos assim, nome a alguns bois aí nessa classificação que ele começa a fazer. Vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos? Esse aí, exatamente. Básico do básico, mas assim, a gente acha que é básico, mas é fundamental. Assim. Ele também está buscando, através de uma redução, através de um agrupamento, né, de alguns significados, identificar alguns elementos formais que são uma constante no imaginário coletivo, né, e que são utilizados pelas pessoas de uma maneira em geral, porque é resultado de uma maioria, né? Ele tirou esses elementos, esses 5 elementos, ele chega a esses 5 elementos como resultado das pesquisas de campo que ele faz, né? Com a população, com os moradores dessas 3 cidades que ele estuda. Então, estuda em 3 cidades de contextos diferentes, aborda pessoas diferentes, mesmo que essa amostragem de fato não seja numericamente tão significativa, mas é uma abordagem
qualitativa, né? E o resultado dessas amostragens é a repetição de alguns elementos, de alguns símbolos que têm um significado parecido, que ele consegue, de alguma maneira, isolar, identificar e entender que são elementos chaves, assim, para a identificação das pessoas com lugares. Tanto do ponto de vista da orientação, igual você falou, da legibilidade, da orientação, onde eu estou, do meu conforto espacial ali, quanto também da questão da imaginabilidade, ou seja, são elementos que têm poder imagético, um poder de gerar significado, de se tornarem memoráveis para as pessoas e acabam sendo também elementos extraordinários dentro de um determinado cenário urbano. É como as pessoas percebem e se organizam as informações aleatórias dentro das cidades, né? Dentro do espaço urbano. Não, e que depois de toda essa busca, né, por esses consensos, assim, da percepção das pessoas do espaço, ele ainda arrisca lá sugestões de design, que na verdade ele imagina que os planejadores, os designers urbanos, eles têm que usar todos esses elementos dentro de qualquer tipo de composição, de transformação da cidade. Deixar claro que esses elementos, eles coexistam, né? Você não pode também ter só uma cidade só de marcos referenciais, né? Exatamente. Ela precisa dessa confusão, ela precisa dessa sobreposição desses elementos que ele, muito bem, através dessa pesquisa comportamental, que você dá um papel em branco para a pessoa desenhar um percurso, você lidar ali mesmo com a maneira como a pessoa vê o espaço, como ela é capaz de representar o seu cotidiano e tal, por isso que entra muita questão da psicologia, né? Interessante é isso, vamos dizer assim, eu entendo, pelo menos a minha percepção, né? Eu entendo que o Imagem da Cidade, ele tá muito dentro da dimensão sentido lá, da boa forma da cidade, né? Então, ele desenvolveu mais outras 4 dimensões lá de possibilidades de análise, e a obra inaugural dele, que colocou ele aí no topo aí dos grandes autores, ele estava trabalhando basicamente com percepção espacial. Exatamente. Rafael me lembrou o tempo da faculdade aqui, que eu não sei se você ainda faz isso, não, um tempo não muito distante, que você levava a gente para desenhar a cidade isso, assim, né, no papel em branco e ver, e é muito interessante e é o que me marcou do Lynch mesmo. Assim. Legal. Eu acho que ele traz também, no Imagem da Cidade, que eu acho que é bem, não só ele, outros autores vão fazer também, Gordon Cullen também faz a sua maneira, que é a noção do tempo e a importância do deslocamento, da cidade em movimento e a cidade apreendida pela pessoa em movimento. Então, a dimensão do tempo, não só da passagem do tempo, mas como também desse deslocamento físico mesmo das pessoas no espaço. E você tentar buscar dimensões, buscar parâmetros que consigam apreender essa qualidade, essa experiência, que é a experiência mais dinâmica, né? Inclusive a capa do livro são pés caminhando, né? Desfocados, assim, por conta do movimento, Isso, né? Na edição antiga, né? É verdade, hein? Não estava lembrando disso não, é mesmo. Eu também vim ver. Mas você falou uma coisa que assim, eu concordo com você em parte. Eu acho que o Cullen tem essa questão do tempo muito mais enfática do que o Lynch. Eu acho que o Lynch tem uma noção tridimensional maior do que o Cullen. Em contrapartida, eu acho que o Cullen tem uma dimensão temporal maior do que a do Lynch. Mas, de qualquer maneira, eu entendo essa percepção temporal que é importante. Né? Mas talvez eu fique mais com a ideia tridimensional da paisagem do que talvez do tempo. Assim. Eu acho que o Cullen tem um significado de tempo maior, assim, no meu entendimento. Eu discordo. eu discordo também. Eu acho que é justamente o contrário. Você acha o contrário? Eu acho. Engraçado. Mas fala por quê. Pode falar. Quero escutá-los. Porque, assim, apesar do Cullen inserir a questão da visão serial como uma estratégia, todas as qualidades que ele observa são qualidades estáticas, né? Sim, assim, verdade. Dos frames dessa percepção, né? Pelo menos é a minha percepção, né? Aquilo são coisas que, se você mudar o olhar, muda a qualidade. Eu vejo ele como mais estático até do que o Lynch. Mas, enfim, são pontos de vista. E também acho que quanto mais a gente vai aproximando das obras, eu acho que a nossa percepção do texto muda também, né? Então, assim... Então, talvez estejamos agora discordando, mas pode ser temporário. É temporário. É temporário. Eu acho a análise do Lynch muito mais completa do que a do Cullen, né? Até porque o Cullen escolhe um recorte um pouco mais ligado a essa questão muito imediatista. Então, nesse sentido, o entendimento do Lynch dos elementos da cidade, por ele lidar com a questão tridimensional de uma maneira um pouco mais completa, eu acho que o entendimento
é muito mais fácil e muito melhor. Não, eu acho que os dois estão trazendo, na verdade, esse conteúdo e essa forma mais dinâmica de apreender a cidade, assim, e entender que, na verdade, a percepção e a reação das pessoas ao espaço, ela é dinâmica, ela não é estática. E depois eles vão elaborar métodos de representação e de aprofundamento dessas percepções que são diferentes, né? Aí o Lynch a metodologia do Lynch difere muito da do Gordon Cullen, né? Assim, a maneira como as suas tensões iniciais ali vão se desenvolver, mas essa percepção, eu acho que aí também isso não é uma coincidência, é do período, é uma questão de evolução da teoria, né? Assim, e disso, da função da teoria, da gente perceber que, olha, a gente precisa trabalhar outros parâmetros, os parâmetros que a gente está usando para entender e interpretar a cidade precisam evoluir junto com o nosso entendimento, né? Junto com a dinâmica de funcionamento dos espaços mesmo, né? Então, isso vai evoluindo mesmo. Depois você vai ter, na filosofia, pessoas falando a mesma coisa. Um Deleuze vai estar falando do habitar nômade, depois mais para frente você vai ter outros filósofos falando da questão do deslocamento, os situacionistas lá para frente falando dessa importância da experiência, tudo muito voltado no indivíduo e por isso mesmo muito pessoal, muito livre, muito dinâmico, né? Muito flutuando sobre os espaços. Nunca é uma apreensão estática, né? Assim, nunca mais foi, né? Uma apreensão estática. Assim. Exatamente, nunca mais foi. O Rafael fez uma ponte interessante aí. É como se a imagem da cidade pudesse estar contido dentro do livro Boa Forma da Cidade, né? Tanta complexidade que ele trata do livro de 81. Quer estender um pouco esse raciocínio aí, Rafael? Não, assim, tem muito que estender, não, mas eu vejo que na verdade, na imagem da cidade, é a capacidade de, vamos dizer assim, tanto os conceitos de imaginabilidade, legibilidade, é a capacidade das pessoas se orientarem e se sentirem bem dentro daquela estrutura física, né? E que isso, dentro das dimensões que ele aponta como uma dimensão de qualidade, é essa dimensão de sentido. Claro que se a gente for destrinchar, a gente pode ver esses valores dentro de outras dimensões também, né? Talvez dimensão de controle, não sei, mas me parece muito assim, a imagem da cidade, né? Essa obra ajudou a construir um senso comum no que os arquitetos urbanistas devem entender de como que uma cidade pode ser bem orientada, né? Bem definida para os seus usuários. Eu acho que faz sentido isso da imagem da cidade estar contido na Boa Forma da Cidade se a gente pensar da seguinte maneira, que a imagem da cidade é o resultado de uma pesquisa e que a Boa Forma da Cidade é uma evolução até do autor, como a Lili falou antes, né? Ele amadurecendo, ele engloba mesmo, né? O que é uma Boa Forma da Cidade. Eu acho que está contido nesse livro final, A Boa Forma da Cidade, não só a imagem da cidade, como vários outros artigos que ele escreveu ao longo da sua vida e livros mesmo. Eu acho que A Boa Forma da Cidade engloba isso mesmo de uma forma geral, não como um resultado de pesquisa. E aí, uma coisa que o Rafael falou também, que eu queria salientar, é a questão de eu também achar parecido, em alguns momentos, o Lynch aborda os aspectos aí do livro Boa Forma da Cidade, até mesmo com a linguagem de padrões do Alexander. O Rafael, eu acho que ele falou muito bem o que eu gostaria de falar, que é justamente assim, o caráter propositivo do Lynch é diferente do caráter propositivo do Alexander. O Lynch está ali tentando fazer um meio de campo, o Alexander ele já tem um cunho um pouco mais determinista da coisa, né? Isso aí? O Alexander é outro ousado também. O Alexander chega a falar das dimensões mesmo da praça, né? Ele chega a falar de dimensões em números, né? Que eu acho que realmente o Lynch não chega a falar em números dessa forma, né? O Alexander é um Neuffer muito mais interessante, né? Assim, era o que o Neuffer queria ser, né? A analogia perfeita que você fez ali, muito bom. Ótimo, adorei também. E eu até indiquei em algum cast os últimos livros do Alexander, que é A Natureza da Ordem, que ele tentava estabelecer parâmetro para tudo no mundo, né? Porque ele é mais temático, né, cara? Exatamente. Tem esse problema. Mas é fantástico. Ele que falou aquela frase, a gente teve isso na aula de mestrado, Rafael, não sei se você lembra, aquele doido, aquele louco, né? Um professor louco, Silvia, que a gente teve, ótimo. Ele dando a aula, eu não me esqueci, ele falando do Christopher Alexander. O homem, ele é 90% igual
10% diferente. E o arquiteto acha que ele tem que projetar para os 10% que é diferente. E se a gente projetasse para os 90% que é igual, o sucesso era garantido, assim, né? Então tem coisa que é muito simples, né? Assim, tem coisas que não tem que pensar, que não tem filosofia. Tipo assim, a altura da mesa. A mesa está desconfortável. Ninguém fica na sala de jantar. Por quê? Porque a mesa está desconfortável. Não precisa reformar a sala de jantar. Diminui a altura da mesa. Assim, ele exemplificou dessa forma para mostrar a visão do Alexander sobre algumas coisas. E é verdade, né? Como é que você discorda dele? Eu acho também, não achei nada louco até agora, nenhuma coisa doida. E eu lembro que ele falou que foi o projeto melhor remunerado que ele já fez. Que ele foi lá, visitou a senhorinha, falou que o marido dela não estava comendo direito e tal. Ele olhou a mesa assim. Não, por que você não diminui um pouco a mesa? Ela, tá ótimo, quanto que eu te devo? Aí ele ficou assim, ele falou, tantos reais, ela assinou o cheque, saiu, ele foi embora. Falou que foi o projeto que ele mais bem remunerado. Ela queria que ele trocasse a sala inteira, né? E na verdade, assim, só diminuiu a altura da mesa, era tudo que precisava para transformar completamente aquele lugar, né? Bom, eu acho que a gente pode falar sobre a influência desses livros e do pensamento do Kevin Lynch nos dias de hoje, né? Eu acho que não há de se negar que ele é um dos pilares aí para o estudo da urbanística moderna. Né? O Imagem da Cidade é o livro número 1 das universidades na bibliografia, né, dos cursos de arquitetura e urbanismo nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, uma pesquisa que eu vi. A Imagem da Cidade é o livro número 1, é o que mais aparece na lista dos programas de cursos dessas universidades. E a Jane Jacobs é o número 2. Há algo ali nessa metodologia, nessa simplificação, nessa forma de comunicar o que ele queria no livro, que é muito bem-vinda, né? Assim, nos cursos, nos ambientes de formação profissional, porque é o livro mais utilizado até hoje. A pesquisa é recente, o livro é de 1960. O título do livro é muito bem sacado, né? Assim, a imagem da cidade. Eu acho o título do livro interessantíssimo, assim, por si só. A Imagem da Cidade, é um bom título. Não, tô procurando ver se ela tem um subtítulo. Igual o da Jane Jacobs, né? Que eles limaram o subtítulo pra... Morte e Vida de Grandes Cidades Americanas. Image of the City. É só isso mesmo, não limaram não. Não é que nem título de filme brasileiro que eles complementam com mais coisa ou outra coisa. Seria Uma Cidade do Barulho, né? Na sessão da tarde. Rafael que gosta dessas paradas. Uma galerinha do barulho apontando em altas aventuras, né? Altas confusões em 3 cidades diferentes, né? Em 3 cidades muito loucas. Isso aí. Em 3 cidades muito loucas, com altas aventuras. Onde 5 personagens, Marcos, pontos nodais, né? Marcos é ué. Personagens, ué. Limite. Começando as dicas, então, eu acabei adquirindo essa semana um dos livros daquela coleção da Globo Livros. Tem vários, né? Tem o livro do cinema, eu já tinha o livro da psicologia e acabei comprando o livro da política. É como se fosse uma espécie de manual, assim, de ideias sobre política e tal, onde ele explica alguns conceitos de filósofos e teóricos da política, dando uma linha temporal, mas também falando de algumas teorias, explicando de uma forma muito simples, com alguns gráficos. É bem bonitinho o livro. E agora, o legal é que essa nova edição, eles estão num tamanho pocket, assim, um tamanho menorzinho. Então fica a dica aí, os livros são baratos, assim, relativamente baratos. Dá pra saber de alguns conceitos políticos com alguns ensinamentos muito práticos e com a parte gráfica muito bem feita, assim, muito bem montada. Fica aí a dica desse livro, o Livro da Política da Globo Livros. Minha dica é uma dica, é tipo a do Adilson, porque na verdade pode ser que não seja uma boa dica, porque eu ainda não tenho certeza, porque eu tô começando agora. Mas tudo me indica que minha dica, hein? Gostaram? Tudo me indica, né, que a minha dica vai ser boa. Mas eu tô começando a ler um livro que chama A Invenção do Cotidiano, de um filósofo que chama Michel de Certeau. Michel Certeau. Outro trocadilho. Hoje eu tô... On fire. Nossa, eu tô segurando aqui. Tá on fire hoje. Ai, meu Deus. Bom, e eu fui nesse cara porque eu tava lendo outros 2
livros e tal, e os 2 autores citaram ele, 2 autores aí da nossa área. Ele é citado pelo Carlos Nelson, lá na Cidade como um Jogo de Cartas, ele é citado pelo próprio Lynch, né? Ele trabalha com essa questão do foco nas pessoas, né? Ele era um filósofo francês, mas ele se interessava por estudar o cotidiano e como as pessoas se apropriavam dos símbolos oficiais. Assim, ele se interessava por ciências sociais, mas ele criticava muito as ciências sociais porque elas sempre partiam da visão das tradições, das linguagens, dos símbolos, mas sempre a partir do ponto de vista de quem os criava. E ele tem interesse mais assim, na forma como as pessoas se apropriam desses símbolos oficiais. Então, como as pessoas se utilizam, subvertem valores oficiais e adaptam isso no seu dia a dia. E aí, nessa busca dele, nesse livro, A Invenção do Cotidiano, ele faz uma análise sobre cidade, né? Ele entra na questão da cidade e vai analisar a cidade e o comportamento das pessoas, subvertendo a política, subvertendo os espaços muito controlados. Então, parece que é um cara interessante. Então, fica a dica aí, mas o fato é que eu também estou começando agora. A gente pode depois voltar nela se for o caso. Mas como um monte de gente já leu e já gostou, vou dar uma de Silvio Santos, né? Falar, eu não li, mas minha mulher leu. Se tudo der certo, vai ser bom. Bom, a minha dica é um videozinho no YouTube que, enquanto a gente estava preparando para essa conversa, me apareceu aqui e eu achei interessante, que é um passeio na Taliesin West, do Frank Lloyd Wright, que é onde o Lynch passa um tempo estudando a arquitetura do Wright. Então achei interessante que é um percurso mesmo pela edificação e toda a história dela. Achei que é bacana ver. Rafa, sua vez, agora não tem como fugir, cara. Ah, agora achei, não. É porque a Lili até brincou, você já tem essa dica? Eu falei, não, porque eu gosto de sempre ver por onde o cast caminha e tal. E aí, como a gente falou muito do MIT e da questão dos sentidos e tal, eu lembrei daquele arquiteto Carlo Hatt. Ele é diretor do Sensible City Lab do MIT e tem uma palestra do TED dele que é bem interessante, que diz respeito a como o laboratório dele lida com... Ele faz uma série de instalações e tal, que lida com as questões de sensibilidade, percepção do espaço e tal. E me parece que, assim, é um profissional que lida aí com um dos desdobramentos das possibilidades que o Kevin Lynch colocou quando inseriu essa questão dessas possibilidades aí pro estudo dos espaços construídos, das arquiteturas e tal. Então é uma palestrinha do TED, tranquilo, 15 minutinhos, né? Carlo Hatt apresenta aí os projetos de pesquisa e as experiências que eles desenvolvem lá no Sensible City Lab. Então, encerrando esse papo muito produtivo aqui sobre Kevin Lynch, obra e vida de Kevin Lynch, a gente agradece a Silvia, que aceitou o nosso convite para participar aqui do papo. Silvia, muito obrigado aí pela presença. Obrigada a vocês. Gostei muito, muito, muito. Obrigada mesmo. E agradecer também ao Rafael e Lili, companheirões aí. Obrigado, galera. Obrigado. Beijo, me liga. Passa o telefone. Nossa senhora, que horrível. Meu Deus do céu, que Boston. Que Massachusetts. Nossa, primeira vez é piorando. Tem um lance muito curioso. Talvez, sempre quando a gente for falar de livros Eita, que língua enrolada. Sempre quando a gente for... Livros clássicos. A Imagem da Cidade é o livro número 1. É o que mais aparece na lista dos programas de cursos dessas universidades. E a Jane Jacobs é o número 2. A Morte... Como é que é? Morte e Vida... Morte e Vida de Grandes Cidades. Eu pensei assim, Morte e Vida de Severino, eu fui parar, eu dei uma viajada que eu pedia. Falei, não, não. Ainda não. Não sei por quê.